A morte não sobreviverá. A esperança do Antigo Testamento e a contraposição das ideias gregas às ideias dos homens, a anteposição ante a ideia de Deus. Se os gregos anunciavam que haveria de viver eternamente a alma, a imortalidade da alma, é Jesus quem traz a noção da ressurreição. Continua a ideia do certamente morrerás, prognosticado por Deus, e do certamente não morrerás, a defesa do diabo. Ali, essa dualidade é colocada entre a realidade. A mensagem de hoje é a mesma que vamos acompanhar durante essa semana. A realidade do ideário do Antigo Testamento, a fé dos homens nas promessas do nosso Salvador. Vamos a Hebreus capítulo 11, versos 17 e 19. Pela fé, Abraão, posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figurativamente, o recebeu de volta. Porque já na sua mente Abraão havia sacrificado o filho. E ali ele recebia o filho vivo e o cordeiro estava preso na galhada. O cordeiro era aquele que ia carregar a cruz, o Filho de Deus, que morreu por mim e por você. Não foi em vão. Essa mensagem tem o objetivo, o objeto de fortalecer a nossa fé, na fé promovida para Abraão, que Deus é capaz de ressuscitar mortos. Se foi Deus quem disse, certamente morrerás se pecares, também é Ele que é capaz de devolver a vida. Se criou a vida, se mantém a vida, é Ele também capaz de ressuscitar. Não importa o tempo que tenha passado, se 1 ano, 10 anos, 100 anos, 1 milênio de que a pessoa esteja morta, Ele conhece o nosso DNA, a nossa estrutura, Ele conhece desde o ventre da nossa mãe, diz a palavra de Deus. Ele nos formou no ventre e Ele conhece os nossos pensamentos. E assim, sem dúvida, muito melhor do que qualquer tecnologia humana que já consegue reconstituir e identificar pessoas, Ele conseguirá refazer a nossa identidade e colocar-nos olho no olho com a realidade. Porque a morte não sobreviverá. Você sim, com Jesus, sobreviverá. Bem, o verso nos leva então a uma meditação mais profunda. O que é que traz todas essas ideias? Nós vemos lá no Vale de Ossos Secos, o pregador foi instigado a pregar aos ossos secos e eles ressurgiram e voltaram para a contemplação da verdade. Bom, nós vamos a Gênesis capítulo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. Agora então, nesse lugar ermo, nesse lugar onde não havia vida e o caos era a expressão maior, nós vemos disse Deus, e uma série de disse Deus, e as coisas aconteciam. O poder de Deus está além da nossa imaginação. Disse Deus, haja luz, houve luz. Depois, no verso 6, disse Deus, haja separação entre as águas e o firmamento, e assim aconteceu. Depois, no verso 9, Gênesis 1, verso 9, disse Deus, juntem-se num só lugar as águas que são debaixo do céu e apareça a terra seca. E assim aconteceu. E no terceiro dia, no verso 11, disse Deus, cubra-se a terra de vegetação e as plantas apareceram. Depois, então, na sequência, nós vemos, disse Deus, no quarto dia, verso 14, haja luminares no firmamento dos céus para separar o dia da noite. Assim o sol, a lua, as estrelas apareceram. Depois vimos que Deus viu que ficou bom. Ele passa agora de dizer para ver. Amplia, portanto, a noção. Mas no verso 20, no quinto dia, disse também Deus, encham-se as águas de seres vivos e as aves voem. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo ficou muito bom. Então, como é que aconteceu no verso 21? E Deus viu que ficou bom. Então Deus abençoou, dizendo, sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quinto dia.
Verso 24. Disse Deus, produz a terra seres vivos de acordo com sua espécie. E tudo ficou bom. Depois nós vemos então que Deus para de dizer para as coisas acontecerem. E então Deus disse, verso 26. Ele diz e age. Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Duas coisas. Façamos implica num Deus plural. Era Jesus, o Pai e o Espírito Santo envolvidos naquele boneco, naquele Adão, naquele que era o nosso antepassado. Um boneco de barro que, com o fôlego da vida, passa a ser uma alma vivente e passa a ser aquilo que é a imagem e semelhança de Deus. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Verso 27, de capítulo 1 de Gênesis. E no 28, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. 29, disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que produzem semente, árvores que dão fruto com sementes, servirão para alimento para vocês. Deus viu, verso 31, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Mas no capítulo 2, verso 1, assim foram concluídos os céus, a terra e tudo que neles há. No 7º dia já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. E disse Deus, verso 3 do capítulo 2, abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Agora Deus passa a proferir bênçãos e passa a dar a noção de uma vida plena. Do nada, ele fez todas as coisas. Isso que nos explica o salmista em Salmos capítulo 33, verso 6. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Deus falou e tudo se fez. Está lá no verso 9. Pois ele falou e tudo se fez, e ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz planos das nações e frustra os propósitos dos homens, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nosso Deus criou, mantém a vida e vai restaurá-la e conhece os corações. Daí o motivo de ele reciprocamente nos amar. Ou seja, ele nos amou primeiro, nos criou, porque sonhou com você e comigo. Depois, sabendo que iríamos pecar, ele planejou a nossa restauração. Com sua morte, ele devolveu o poder da vida para mim e para você. O poder de sermos ressurretos, de sermos devolvidos à vida. Bem, ainda que aquele que crê em mim, ainda que morra, tornará a viver. 1 Coríntios capítulo 3, versos 18 e verso 20. Até o verso 20. Não se enganem. Se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões dessa terra, dessa era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles, e também o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, ninguém se glorie em homens, porque os homens, como os filósofos, passam a acreditar na serpente e cultivar pensamentos de certamente não morrerás. A ideia de uma alma imortal é contrária à ideia da ressurreição. Jesus, no 3º dia depois de sepultado, torna a vida. E ali não se fala de que o Espírito dele retornou. Pelo contrário, a ordem do Pai foi levanta e ele vem, ele atende ao anjo e ele ressuscita por sua própria força, um poder divino de Cristo, toma conta do corpo do homem Jesus. E ele é trazido da sepultura. Não ali um espírito que esteja, não existiu esse espírito mirabolante que estivesse caminhando. Pelo contrário, ali estava Jesus. Veja, Tomé, apalpa aqui ao meu lado e vê que sou eu mesmo. Apalpa minhas mãos. E ele apalpou, Tomé apalpou algo que não é etéreo, mas algo que é matéria, que é material.
Era Jesus em carne e osso ressurreto. Assim como disse Jó, esses meus olhos contemplarão a tua glória. E esses olhos teus e meus, da minha mamãe que descansa na morte, o sono da morte, os olhos dela se abrirão no último dia e ela vai ver Jesus voltando em glória e majestade. Você e eu testemunharemos isso e poderemos então contar com a glória do nosso Deus para ressuscitar a nós mesmos ainda hoje, nos tirando do mundo do pecado, porque temos uma obra maior e melhor para fazer. 1 Coríntios capítulo 15, versos 55 a 57. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Aqui está Deus desafiando o poder da morte, o poder de Satanás, aquele que reclamou o direito de morte para os homens, porque seguiram a sua orientação. Certamente não morrerás. O pai da mentira convenceu Adão e Eva, mas o nosso Jesus pode convencer você, porque ele diz e desafia: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa vitória é para você, é para mim, é para todos nós. E todo olho verá nosso Jesus voltando em glória e majestade, ressurgindo mortos, trazendo-os à vida, e não apenas para uma vida aqui, mas para uma vida eterna, uma vida cheia de paz, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais pranto, porque ele enxugará do seu rosto toda lágrima. Essa é a promessa do Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo aos santos dos últimos dias. É a mensagem do Evangelho. Certamente morrerás, mas certamente Jesus já veio, já ressuscitou dos mortos. Onde está a morte, o seu aguilhão, e a sua vitória? A nossa vitória é na graça de Jesus. Que Deus te abençoe muito. Assista, siga, curta, compartilhe, venha, entende, toca o sininho, bota a boca no trombone. O mundo precisa saber dessa esperança. Não estamos diante da vida sem passarmos pela morte. Não, a alma não é imortal, mas a ressurreição vem de Deus. O Criador da vida pode refazer a nossa vida. Vamos orar. Pai amado, refaz a nossa vida agora para que nós possamos ter uma vida de acordo com a sua vontade. Mas aqueles de nós que experimentaram a morte, eu estou confiando na sua promessa. Vamos vê-los quando o Senhor voltar em glória e majestade. Ressuscita-nos agora do mundo do pecado e nos garanta a vida eterna junto de Ti. É o que peço para todos que estão assistindo esse programa, que tenham conforto na sua promessa, certeza na Tua salvação e a breve volta Sua, que nos traga de volta aos nossos parentes queridos, ressurretos pelo poder de Deus, assim como o Senhor também o foi, em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, que Deus te abençoe e muito.